Hoje vou te levar uma viagem ao futuro no passado. E aí, tudo fantástico com você? Hoje o tema aqui no vídeo é traçar um breve panorama da história da literatura de steampunk no Brasil, e para isso vamos passar aqui por diferentes romances do tema. Vamos passar também por diferentes coletâneas também sobre o tema. E, por fim, falando já de steampunk, vamos falar das variações presentes no Brasil na forma de outras expressões e sim, beleza? Então, fica ligado aí, porque também eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo um artigo acadêmico, um artigo que eu escrevi sobre essa história de steampunk que eu vou mostrar aqui, né? E também indicação de artigo de uma outra grande pesquisadora do steampunk nacional, beleza? Definida por John Clute e Peter Nichols no Encyclopedia of Science Fiction como uma narrativa cujos elementos de ficção científica acontecem no cenário do século XIX, o steampunk se diferencia do cyberpunk, além do elemento tempo, também pela forma de encarar as sociedades descritas em suas histórias. No cyberpunk, em essência, cyber significa força motriz do mundo distópico projetada no futuro e alicerçada nos sistemas de informação digitais e na estreita relação homem-máquina. O punk, por sua vez, remete à contestação e rebeldia contra o sistema. Já no steampunk, e sim designa a força motriz do mundo retratado, projetado normalmente no passado e alicerçado no vapor e na estreita relação homem-máquina. O que a gente vê aqui é que, diferente do cyberpunk, em que o tom distópico é predominante, o steampunk apresenta contestações ao lugar da tecnologia e do discurso racionalista na sociedade, propondo, por vezes, alternativas sustentáveis ao sistema. A palavra punk, da mesma forma, remete à contestação e rebeldia contra o que é estabelecido. Assim sendo, o steampunk nasce como subgênero da ficção científica que incorpora releituras tecnológicas e estéticas dos séculos 20 e 21 no imaginário do século 19. Destaca-se que, principalmente no século 21, além da sua existência enquanto expressão da literatura fantástica, o steampunk também se expressa como uma cena, ou seja, uma caracterização das expressões culturais juvenis contemporâneas, marcadas por um estilo próprio e com visibilidade social. Nesse sentido, como destaca a pesquisadora brasileira Everly Pegoraro, o Brasil conta com um crescente número de entusiastas por essa cultura urbana. Os steamers, como são conhecidos, se organizam em células denominadas como lojas, com o propósito de divulgação das atividades dessa comunidade. Na literatura, a estreia nacional do steampunk ocorreu com a coletânea de contos Steampunk, Histórias de um Passado Extraordinário, de 2009, publicada pela Tarde Editorial e organizada por Gianpaolo Celli e Richard Diegues. Refletindo seu caráter de estreia, os contos traziam a óbvia influência do steampunk norte-americano e inglês, assim como também do cyberpunk da década anterior, trazendo também contos ambientados no Brasil. Caso de Cidade Fantástica, de Romeu Martins, com favelas a vapor e gangues de capoeiristas, ou A Flor de Estrume, de Thelma Vieira, que parte de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, ambos de Machado de Assis. Isso em uma trama onde Cubas e Borba se unem para vender um empréstimo no Rio de Janeiro de carruagens a vapor. No ano seguinte, sinalizando o cenário positivo para a expansão do steampunk em língua portuguesa, assim como também a busca de um olhar local, a editora Draco publicou Vaporpunk, Relatos Steampunk, publicados sob a ordem de Suas Majestades, de 2010, parceria Brasil e Portugal, e que foi levada a cabo pelos organizadores Gerson Lodi Ribeiro e Luiz Felipe Silva, reunindo escritores dos dois países. O sucesso do projeto levou a editora Draco a lançar, em 2014, uma segunda coletânea de título Vaporpunk, Novos Documentos de uma Pitoresca Época Steampunk, organizada por Fábio Fernandes e Romeu Martins. A publicação trouxe o prefácio de S.J. Chambers, autora que, junto com Jeff Vandermeer,
escreveu o Steampunk Bible, obra norte-americana referência nesse subgênero da ficção científica. Ainda nesse campo, destaque para a coletânea Steampunk Contos do Mundo do Vapor, de 2017, organizada por Gianpaolo Celli e Sérgio Pereira Couto, e publicada pela Dragonfly Editorial, reunindo 10 contos de escritores e escritoras nacionais. Reflexos desse interesse do público brasileiro pelas narrativas punk também se fizeram presente em outras publicações da editora Draco, como em Dieselpunk, Arquivos Confidenciais de uma Bela Época, de 2011, e Solarpunk, Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Futuro Sustentável, de 2013, assim como também a obra Retrofuturismo, de 2013, da Tarde Editorial, que além de contemplar subgêneros conhecidos como cyberpunk e o steampunk, trazia outras expressões na forma do stonepunk, bronzepunk, middlepunk, clockpunk, dieselpunk, nazipunk, atomic punk e transistor punk. No fim da segunda década do século XX, destaque para a coletânea Cidade a Vapor, Contos de Steampunk de 2019, da editora Madrepérola. A segunda década do século XX ainda foi palco de uma diversificação das possibilidades do steampunk no Brasil, em questões de gênero, sexo e fronteiras, com outras vertentes do fantástico. No primeiro caso, a coletânea Steampink de 2011, publicada pela editora Estronho e organizada por Tatiana Ruiz, reunindo contos steampunk escritos por mulheres. No campo do erotismo, Tatiana Ruiz e a editora Ornitorrinco se reuniram para lançar Erótica Steampunk, de 2013. E, subvertendo os limites entre a ficção científica e a fantasia, a editora Estronho convidou Cândido Ruiz, Tatiana Ruiz e Marcelo Amado para organizarem a coletânea Deus Ex Machina, Anjos e Demônios na Era do Vapor, trazendo seres do céu e do inferno como elementos centrais na trama. Na esfera dos romances nacionais que se nutriram do potencial steampunk, duas obras merecem posição pioneira, uma ligada ao subgênero da ficção científica da história alternativa e outra da variação do steampunk, conhecida como Steam Fantasy. No primeiro caso, temos A Mão que Cria, de 2006, de Otávio Aragão. A obra reúne diversas referências da literatura do século XIX e início do século XX, com elementos da cultura pop, em um mundo onde Júlio Verne se tornou presidente da França, transformando o país em uma superpotência mundial. A história prosseguiu em A Mão que Pune, de 1890, de 2018, da editora Caligari, com um prequel que amplia a ligação com o steampunk ao mesmo tempo em que insere o Brasil na história. Ainda no campo das obras pioneiras, destaca aqui o Baronato de Choá, A Canção do Silêncio, de 2011, de José Roberto Vieira, publicada pela editora Draco. Vemos aqui uma obra inserida na subcategoria do Steam Fantasy, em que o mundo secundário, característico da fantasia, se une à ambientação e steampunk. Lembrar aqui também destacar que essa mesma obra, o Baronato de Choá, teve uma continuação lançada em 2014 com o título Baronato de Choá, A Máquina do Mundo, também publicado pela editora Draco. Hoje, o escritor José Roberto Vieira assumiu o pseudônimo de Organitanda e também tem que destacar, ele é precursor no Brasil também da expressão do steampunk, ou seja, o steampunk visto pela perspectiva negra. Lembrando que tem vídeo aqui no canal Fantástico Curso sobre o steampunk, vou deixar marcado aí em cima. Dentro ainda do Steam Fantasy brasileiro, destaco Vera Cruz, de 2018, de Gabriel Billy, com uma aventura que mistura steampunk com seres folclóricos brasileiros, e Viajantes do Abismo, de 2019, da escritora Nikele Winter, sobre um mundo cuja existência é ameaçada por tempestades de areia e o avanço do deserto. Ambas obras publicadas pela Veca Editora. Lembrando também que tem vídeo aqui específico sobre Viajantes do Abismo, onde eu inclusive explico o que é Steam Fantasy. Aqui no canal vou deixar marcado em cima. Outros romances de steampunk, escritos por brasileiros, exploraram lugares e personagens consagrados do subgênero, mas sem abordagem de questões nacionais. Esse é o caso de Homens e Monstros, A Guerra Fria Vitoriana, de 2013, de Flávio Medeiros Júnior, e também Le Chevalier e a Exposição Universal, de 2015, de André Z. Cordenonce. Mas seria ainda em 2014 que surgiria
A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, de Enéas Tavares, publicado pela editora Casa da Palavra, selo da editora Leia. Esse foi o primeiro romance nacional ambientado no Brasil e que trouxe a releitura de personagens da literatura brasileira no enredo. Mais do que isso, essa obra ocupa lugar de destaque ao refletir o amadurecimento e exploração plena do potencial do steampunk em nossa literatura fantástica. Essa percepção é confirmada na obra seguinte do escritor, dessa vez contando com a parceria experiente de outros nomes ligados ao steampunk nacional, como o já citado André Cordenonce e a já citada Nikellen Winter, resultando no romance A Alcova da Morte, de 2017, publicado pela Avec Editora. Enéas Tavares voltou ao universo steampunk em 2019 com Juca Pirama, Marcado para Morrer, publicado dessa vez pela Jambô Editora. E em 2020, representando o ponto alto do steampunk no Brasil, tivemos a publicação de Partenon Místico Brasiliano Steampunk, do Enéas Tavares, publicado pela Dark Side. Lembrando que tem vídeo aqui sobre, fiz um unboxing aqui desse pacote, esse box fantástico de fato do Partenon Místico, beleza? Assim sendo, a gente pode dizer que, apesar de possuir uma breve história de pouco mais de uma década, o steampunk no Brasil já possui várias e diversificadas produções, mostrando que esse subgênero da ficção científica tem, no Brasil, um longo futuro olhando para o passado. Mas e você? Quais dessas obras que eu mostrei aqui você já leu? De quais você gostou mais? E quais são os pontos de contato e divergência que você percebe entre o steampunk brasileiro e o steampunk estrangeiro? Bota aí nos comentários. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantasticursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.